E aí pessoal da internet, tudo bom com vocês? Como todos sabem, toda terça-feira eu trago um vídeo aqui sobre o universo de Anne, né? Tanto a série Anne with an E, que a gente vê na Netflix, quanto outras séries, enfim, outros conteúdos. Hoje a gente vai falar a relação do universo de Anne no Japão. Depois da vinheta a gente vai falar sobre isso. Mas antes, como eu sempre falo aqui, se você não é inscrito no canal, se inscreva. No meu canal eu falo muito sobre cinema, sobre série e, claro, sobre o universo de Anne. Então, se você gosta de todo esse universo, tenho certeza que você vai se identificar aqui com o canal. Também aproveita e me siga nas redes sociais. E eu tenho um programa de podcast chamado O Que Hollywood Não Te Conta. Lá eu falo sobre vários bastidores de Hollywood. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu tenho uma playlist completa de vídeos sobre o universo de Anne. Eu vou deixar o link aqui também na descrição. Teve um vídeo que eu fiz aqui no canal sobre como era na época de Anne, né? Como era mais ou menos ali no final de 1800 pro começo de 1900. E nesse vídeo eu falo sobre como o universo de Anne influenciou, né, o mundo, tanto vários países, tanto aqui no Brasil quanto lá no Japão. Eu até falo um pouquinho sobre a cultura, né, do Japão que adotou, né, o universo de Anne. E agora eu vou falar mais a fundo como Anne influenciou os japoneses e qual o impacto, né, dessa garotinha aí na cultura do Japão. O livro Anne de Green Gables, que foi o primeiro livro lançado pela Lucy Maud Montgomery lá no Canadá, ele saiu, né, ele foi publicado em 1908, mas ele só chegou no Japão, só foi atravessar aí o mundo no meio da Segunda Guerra Mundial. Tudo começou em 1932, quando uma missionária canadense chamada Loretta Leonard Shaw, ela foi até o Japão, né? Ela fazia várias viagens. Chegando lá no Japão, ela fez uma amizade com a Hanako Muraoka, eu acho que é assim que se pronuncia, se eu estiver pronunciando errado, me desculpem, mas elas duas fizeram uma amizade e a Loretta acabou dando uma cópia de um livro de Anne de Green Gables para Hanako. A Hanako, naquela época, ela era uma escritora já, ela já tinha escrito alguns romances e também era tradutora do inglês para o japonês. E aí, rapidamente, a Hanako leu o livro de Anne e ela se apaixonou, ela se encantou pela história, enfim, ela ficou realmente muito encantada. Foi aí que ela decidiu traduzir o livro para o japonês. E aí, em 1952, quase 20 anos depois de ela ter lido o livro pela primeira vez, ela publica, né, a edição japonesa do livro e foi um best-seller. Muita gente comprou, enfim, foi um livro muito bem vendido lá no Japão. O livro começou a atrair muito as mulheres ali da época que se identificavam bastante com a Anne e também com todo o cenário do livro que o livro proporcionava. Falava muito sobre as árvores, sobre, enfim, lugares bonitos, montanhas, e isso tem muito a ver com o Japão, então eles se identificavam muito ali com o cenário de Anne. Fora que a Anne tinha uma personalidade ali muito boa, muito altruísta e muito fofa, que em japonês é kawaii, né? E aí elas se identificavam muito com a personagem. Mas não foi só as mulheres, claro, depois as crianças começaram a ler e os homens também, e todo mundo, né, ali no boca a boca começou a falar desse livro e a gostar muito. Foi aí que começaram a sair as outras edições dos outros livros e aí realmente virou um sucesso muito grande. Muito tempo depois, a neta da Hanako, ela dá uma entrevista e ela fala que as pessoas ali na época, elas se identificaram porque o universo de Anne, ela representa características da sociedade que representa ali compaixão, bondade e tudo mais. E os japoneses, quem conhece a cultura japonesa sabe que eles pregam muito, né, a compaixão, a solidariedade. Então foi realmente algo que eles trouxeram para a cultura deles e que eles abraçaram com todo o amor. E a Hanako, ela planejou ir até a Ilha do Príncipe Eduardo para conhecer o universo de Anne, né, onde a história foi criada. Ela planejava ir em 1968, mas acabou morrendo de derrame poucos meses antes de viajar, o que é uma pena. Inclusive, em 2014, fizeram uma série lá no Japão para homenagear a Hanako, né, e toda a sua história ali no Japão. E a série se chamava Hanako para Anne, que mostra exatamente o momento ali em que ela pega essa história e ela começa a traduzir em meio à Segunda Guerra Mundial. Na série mostra ela até traduzindo ali em meio a bombardeios, né, da Segunda Guerra Mundial, então é muito interessante. E o sucesso dos livros foi tão grande lá no Japão que em 1970 eles adicionaram os livros no currículo escolar. Então as escolas começaram a inserir esses livros ali na literatura e os alunos liam. Na verdade, os alunos leem até hoje, quando criança, as histórias de Anne. Então
é uma cultura aí muito forte lá no Japão, eu acredito que seja bem mais que aqui, que as crianças já começam a entrar nesse universo desde cedo. Só que aí, muito tempo depois, os tradutores eles começaram a perceber que os livros traduzidos pela Hanako tinham muita coisa ocultada, né? Ela ocultou muita parte da história, eles até criticaram essa tradução dela, e aí hoje está a tradução na íntegra, né? Tudo que está no livro realmente está traduzido ali para o japonês. Foi aí que em 1979, um estúdio de animação japonesa chamada Nippon Animation decidiu adaptar os livros para um anime e foi pro ar lá em 1979. A série continha 50 episódios e se passava uma vez por dia, né? Então as pessoas começavam a acompanhar ali esse anime uma vez por dia. Infelizmente, esse anime não chegou aqui no Brasil, então ele não tem nenhuma dublagem, mas ele chegou em 1987 lá em Portugal, e aí é possível assistir ele com a dublagem em português de Portugal, que foi a que eu assisti. Eu vou contar aqui um pouquinho sobre como é esse anime, qual foi a experiência que eu tive assistindo ele. Para começar, os portugueses têm uma certa liberdade aí para traduzir os nomes, e então o nome Anne de Green Gables foi substituído por Ana dos Cabelos Ruivos. E a história é basicamente a mesma, tanto dos livros quanto das séries que eu venho trazendo aqui para o canal, né, das outras versões. É muito parecido, tem a cena da Anne vindo de trem, tem a cena da estação de trem que o Matthew, né, conhece ela, e aí ela vai para Green Gables. Chegando lá, a Marilla não aceita ela. Inclusive, a Marilla do anime, eu achei ela muito mais rígida do que qualquer outra Marilla. Realmente, ela é muito brava, enfim. O tempo inteiro ali, ela não gosta da Anne. Demora bastante para ela começar a se afeiçoar à garota. Mas o Matthew não, o Matthew já começa, né, de cara, ele já gosta da menina. Enfim, o que eu achei interessante desse anime é que mostra um lado lúdico da história, porque a gente observa da perspectiva da Anne, né, de como ela vê as coisas, e óbvio que a Anne, ela imagina as coisas de uma forma muito bonita e muito realmente fantasiosa, e é desse jeito que a gente vê o anime. Então tem momentos em que ela tá imaginando ela na natureza, então tem momentos que ela tá voando, e aí as flores e as folhas passam entre ela, é algo assim bem poético, e a trilha sonora também super ajuda. Enfim, são momentos ali muito fofinhos e muito bonitinhos. Fora que se você gosta de desenho e se você gosta de anime, você com certeza vai gostar, porque ele tem realmente aquela vibe de anime raiz, sabe? Aqueles animes super antigos que a gente assistia aí, né, quando criança. Então ele traz toda essa parte do Japão, mas claro, sem esquecer, né, toda a bagagem ali canadense. Então eles respeitam muito essa parte do Canadá. É realmente muito bonito, é uma viagem aí a Green Gables. Eu achei muito interessante assistir. Eu não assisti os 50 episódios ainda, mas pelo que eu vi ali, conta realmente a história de Anne desde o comecinho até ela ficar adulta e ir pra faculdade, e começar a lecionar, começar a trabalhar como professora. E aí, como eu falei, né, os portugueses, eles realmente têm uma liberdade para mudar os nomes, e os nomes dos personagens mudaram todos. Então de Anne Shirley foi para Ana Silvestre, de Matthew foi para Matias, de Marilla foi para Marília, Diana Barry foi para Diana Barros, e o melhor, de Gilbert Blythe foi para Gilberto Braz. Eu achei realmente muito hilário a forma como os portugueses traduziram os nomes. Realmente ficou ali muito engraçado ver esses nomes, né, totalmente diferentes, mas realmente vale super a experiência. Eu vou deixar o link de onde eu assisti, tem aqui no YouTube mesmo, tem os 50 episódios, então se você quiser assistir, eu vou deixar aqui no link dos comentários fixados, é só você ir lá. E aí o que é legal é que em comemoração a 30 anos depois do anime, eles fizeram uma continuação do anime. Na verdade é um prequel, né, que é contada a história de Anne antes de ir para Green Gables. Então a gente acompanha os 11 anos da Anne, né, desde quando ela nasceu. Então a gente conhece a história dela com os pais e também de como ela vai parar no orfanato. Se chama Konnichiwa Anne Before Green Gables, mas infelizmente eu não achei ele na internet, então eu não vou conseguir indicar aqui pra vocês. E aí que entra uma das histórias mais legais que envolve o Japão, é que um fã de todos os livros do anime também, de Anne, ele era dono de um parque temático que ficava em Hokkaido, no Japão, e ele decidiu dedicar uma parte do seu parque para
todo esse universo de N que se chamava Canadian World. E lá ele fez uma réplica muito fiel à fazenda de Green Gables, então tinha a casa, né, de Anne, onde era possível você entrar e conhecer todos os lugares ali, onde a Anne dormia, a cozinha, conhecer tudo, e realmente era uma fazenda ali de todo esse universo, e você podia lá conhecer, ver os animais e tal, era muito, muito bonito. E por que eu tô falando era? Porque no final dos anos 90, o Japão teve uma crise financeira terrível e o parque acabou falindo. E aí, esse parque está abandonado hoje em dia. Olha só que loucura. Realmente, ainda existe, né, todo o parque, todo o Canadian World. Você pode ir lá visitar, mas não tem ninguém cuidando e tá super, super, super abandonado. E depois da série Anne with an E, que é a série que a gente vê na Netflix, claro que os japoneses iriam amar ainda mais. Então é uma grande audiência lá no Japão. Muita gente assistiu a série e tem muita gente turistando, né, indo até a ilha de Príncipe Eduardo. São cerca de 3.500 japoneses que vão por ano até a ilha do Príncipe Eduardo. E lá eles tiram várias fotos. Lá eles casam, inclusive. Então tem várias fotos de casamento ali na fazenda ali de Green Gables. Então é realmente muito legal toda essa história aí de Anne que envolve o Japão. Os japoneses realmente gostam muito de todo esse universo. É uma pena que a gente veio conhecer todo esse universo aí de Anne muito tempo depois, e não como os japoneses, né, que conheceram aí já há muitos e muitos anos, tanto que eles têm até nas suas escolas. E aí um fato interessante, em 2008, quando fez 100 anos do livro publicado, do primeiro livro publicado pela Lucy Maud Montgomery, a sua neta foi até o Japão e encontrou a neta da Hanako Muraoka. E lá elas conversaram, tiraram foto. Foi realmente muito, muito bonito ver esse encontro delas duas. Isso só mostra, né, o quão poderoso é essa história de Anne, que consegue atravessar oceanos, né, e chegar a lugares aí inimagináveis. Realmente é algo muito, muito bonito. Agora eu quero saber de vocês. Comenta aqui embaixo o que vocês acharam de toda essa história, se vocês gostaram, se vocês ficaram surpresos, se vocês sabiam, né, de toda essa história também. Vamos conversar aqui nos comentários. Se você gostou desse vídeo, deixa o like, que vai me ajudar bastante. Compartilha pra geral aí que gosta desse conteúdo. Até a próxima. Tchau!